queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, sou homem, de pele branca, cabelo raspado, eu uso óculos, estou vestindo uma blusa vinho, uma calça preta, e à minha direita tem um quadro branco com o título da nossa aula, Revisando Textos. Mas por que é importante revisar um texto? Bom, toda vez que a gente escreve um texto, é importante a gente ler ele logo depois que escreveu e fazer os ajustes, as revisões. Isso acontece para a gente tornar esse texto melhor, para a gente poder melhorar ele cada vez mais. E eu vou dar um exemplo para vocês de quando a gente escreve um texto e não revisa, que pode causar muita confusão. Certo dia, eu recebi um texto do meu amigo Meia, que era uma tentativa de uma receita. Só que ele escreveu de um jeito tão complicado de entender que eu não consegui fazer aquele bolo. Ficou uma coisa horrorosa. E eu vou mostrar para vocês como o Meia escreveu. Eu fiz o bolo assim. Pega 3 ovos, 240 ml de leite, 1 xícara de açúcar, 120 ml de óleo, bate no liquidificador. Depois joga dentro do liquidificador 1 xícara de fubá, 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Depois pega 300 gramas de cream cheese, 1 caixinha de leite condensado e 200 gramas de creme de leite e cozinha na panela e guarda para despejar em cima do bolo. Para colocar em cima do creme, pega 200 gramas de goiabada picada e derrete com água na panela. Quando eu li esse texto, eu fiquei meio na dúvida de como usar os ingredientes da maneira correta, a quantidade, e isso acabou complicando para eu fazer o bolo. Aí eu conversei com o Meia, mas Meia, como você escreve desse jeito? Fica difícil da gente entender. E ele me falou que ele costumava escrever receitas assim, e que ele conseguia fazer o bolo desse jeito. Mas vocês aí de casa, vocês conseguiriam fazer esse bolo do jeito que o Meia escreveu? Eu acredito que não, porque quando a gente não conhece a receita e está escrito dessa forma, fica mais complicado para a gente fazer. Provavelmente, o Meia se esqueceu como se escreve uma receita, como se faz esse gênero textual. Mas, espera aí, gênero textual? Que conversa é essa, professor? Eu vou mostrar para vocês na próxima tela o que é um gênero textual. Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, eles ocorrem em situações cotidianas, no dia a dia, de comunicação, e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Um gênero textual se adequa ao uso que se faz dele. Ele adequa-se principalmente ao objetivo do texto, para que ele serve, ao emissor, que é quem está escrevendo esse texto, e ao receptor da mensagem, que é quem vai ler, e ao contexto, aonde a gente usa esse tipo de texto. Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de gêneros textuais. A gente tem um abaixo-assinado. Vocês sabem o que é um abaixo-assinado? O abaixo-assinado é uma lista de assinaturas que as pessoas fazem pedindo alguma coisa, fazendo um pedido, uma solicitação. Existe também o gênero anedota, que são as piadas. A gente pode escrever as piadas também. Existe ainda o gênero anúncio, que é quando você vai anunciar um produto. Você quer vender uma bicicleta, quer vender algum objeto, e aí você descreve ele, coloca o preço e as condições de pagamento. Tem ainda o artigo de opinião. Geralmente esse quem escreve são jornalistas, né? Que eles vão dar opinião sobre um fato que eles estão observando. Tem a letra de música. Quem não gosta de ouvir uma música? A letra de música também é um gênero. E temos a receita, que é o gênero que nós vamos trabalhar na aula de hoje. As receitas são também um gênero textual. E elas têm uma finalidade específica, uma função específica e também uma estrutura, como a gente vai ver na próxima tela. A finalidade de uma receita é para que uma pessoa que elaborou um tipo de alimento, que criou um alimento, ensine a outras como se faz esse alimento, para que outras pessoas possam ler esse texto e repetir essa receita. A estrutura geral de uma receita contém um tópico para os ingredientes e as quantidades desses ingredientes a serem usadas, e tem ainda o segundo tópico, contendo o modo de preparo, como trabalhar os ingredientes. Dependendo da receita, há o tempo de preparo do alimento, o rendimento de porções, os valores nutricionais, entre outros. Algumas receitas ainda vão vir com algumas dicas de pontos de cozimento, quando a gente trabalha com brigadeiro, ou ainda podem vir com sugestões de substituição de ingredientes, porque às vezes o ingrediente original daquela receita
é complicado de achar no local onde a gente mora ou não está disponível, então pode vir essa sugestão de substituição. Ainda sobre as receitas, elas eram encontradas originalmente naqueles livros e cadernos que eram passados de familiar para familiar, tipo de mãe para filha, de avó para neta, ou de pai para filho também. E também essas receitas, por muito tempo, estavam em revistas que a gente tinha nas bancas de jornal. Aí tinha revista para salada, revista para bolo, revista para doces, para assados. E mais ultimamente, com a internet, a gente pode ver as receitas em blogs, em sites e também no YouTube ou outras plataformas de vídeo. Só que se vocês repararem, as receitas no YouTube vêm lá na descrição do vídeo, só que elas vêm faltando o modo de preparo. Bom, por que vocês acham que vem faltando esse modo de preparo? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que eles não escrevem esse modo de preparo justamente para segurar a sua audiência, para que você veja o vídeo todo, se é que vocês me entendem. Bom, agora vamos pensar juntos. Eu vou colocar na próxima tela uma receita escrita do modo convencional, com a estrutura que a gente analisou aqui, e do lado o texto do meia. Eu não vou ler a receita toda, mas só vou mostrar para vocês ali ó, que tem ó, o título da receita, que é um bolo de frutas. Você vai ter algumas informações como o rendimento e a composição nutricional, os nutrientes que tem nessa receita, e os tópicos principais, que são os ingredientes. Olha ali a lista de ingredientes direitinho, ó. E ali do lado o modo de preparo, tudo separadinho. Já o texto do meia, vocês podem ver, está tudo junto, tudo misturado. Então agora, pessoal, nós vamos ajudar o meia a revisar aquele texto que ele escreveu para mim. Por que a gente vai fazer isso? O que ele escreveu está errado? Não, não está errado. Mas para a receita ter a função dela, que é ajudar outras pessoas a fazerem aquele bolo, ela precisa ser ajustada na sua estrutura, de acordo com o gênero receita. Então está aí o texto do meia. Eu vou destacar na cor verde só a parte dos ingredientes. Olha ali, ó, os 3 ovos, os 240 ml de leite, a xícara de açúcar, os 120 ml de óleo, uma xícara de fubá, a xícara de farinha de trigo, colher de sopa de fermento. E também tem a parte do recheio do bolo, que são os 300 gramas de cream cheese, uma caixinha de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. E a parte da goiabada, que são os 200 gramas de goiabada e a água. E agora a gente vai ver como fica isso quando a gente coloca na estrutura direitinho da receita. Ó. Então aí a gente já tem uma organização do texto, com a lista de ingredientes, tanto da parte da massa quanto da parte da cobertura de queijo. Aí vocês viram que a gente já organizou a parte dos ingredientes que essa receita do meia precisa para o bolo funcionar. Agora a gente vai organizar o modo de preparo, porque aí vai ser justamente o pulo do gato, que a gente vai fazer a mistura certinha para poder fazer o nosso bolo. Então vocês vão ver, a parte laranja é toda a parte relativa à massa do bolo, que é quando a gente mistura os ingredientes da massa. E a parte roxa já envolve aí a parte do recheio e da cobertura do bolo. Então eu vou mostrar para vocês na próxima tela como ficaria o texto da receita do meia, agora sim, revisado e ajustado de acordo com a estrutura do gênero receita. Então ali você tem a massa, que são os ingredientes da massa, aí tem os ingredientes da cobertura de queijo e também da goiabada. E logo abaixo o modo de preparo, também separando o modo de preparo da massa e a cobertura de queijo. Eu ainda dei uma ajudada no meia, porque eu tenho experiência em fazer bolo. E já coloquei mais ou menos o tempo que leva para assar. Né, meia? Você deu uma vacilada nisso aí. Para bolo a gente tem que colocar o tempo também. E aí, depois que a gente revisou esse texto, não ficou melhor para fazer o bolo? Acho que agora eu vou tentar e eu vou conseguir. E ainda vou mandar um pedaço de bolo para o meia. Bom, acho que depois dessa ajuda, o meia não vai mais se confundir com o gênero receita. Não é verdade? Meus queridos, nessa aula nós conversamos sobre a importância de reler e revisar um texto. Por que a gente faz isso? Para a gente torná-lo mais fácil para quem vai ler e para a gente adequá-lo ao gênero textual. Vimos também o que são gêneros textuais, que são algumas características que um texto tem relativo a quem escreve esse texto,
a sua estrutura, quem vai ler e aonde esse texto vai ser trabalhado. E vimos também o gênero receitas. Vimos que esse tipo de texto tem uma estrutura simples, com dois grandes tópicos, que são os ingredientes e o modo de preparo. Vimos também que as receitas podem ter outras informações, como o valor nutricional, o rendimento de porções, quantos pedaços vai render ou quantos pratos, e também dicas sobre ponto de cozimento ou substituição de ingredientes. E o desafio hoje vai ser delicioso, como a gente pode ver na próxima tela. O desafio de hoje vai ser delicioso. Eu proponho que pensem no seu prato predileto. Pode ser salgado, doce, sobremesa, enfim, o que vocês mais gostam. E vão perguntar para as pessoas que moram com vocês como se prepara esse prato. Quais ingredientes são necessários, as quantidades deles e como usá-los. E vocês vão registrar isso no seu caderno usando a estrutura de uma receita, do mesmo jeito que fizemos com o texto do Meia, ok? E não percam as aulas do Rio Educa na TV. Vocês podem assistir essas aulas pela TV Escola, ou pelo canal da Multirio no YouTube, ou ainda pelo aplicativo Rio Educa em Casa. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês nessa aula. Ficamos por aqui e bons estudos!